Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí do interesse do Palmeiras no Otávio para o lugar do Richard Rios. O jornalista vai estar trazendo aí as informações sobre esse possível reforço. E eu já pergunto para você, torcedor palmeirense, você aprova aí a contratação do Otávio, do Al Nassr? Deixa nos comentários aí e participa com a gente. Vamos trazer outras notícias também, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago notícias atualizadas do Palmeiras. O caso do Rio de Janeiro não podem ser chamados de Faria Limers, né? Então, Mundialers. Melhor, né? Mundialers, exato. Então, só para ilustrar, foi aquela galera que andou, jogou lá nos Estados Unidos e disputou a Copa do Mundo de Clubes. A vitória sobre o Atlético, a primeira em casa do Palmeiras depois de muito tempo, trouxe ânimo novamente ao time de Abel Ferreira. Por enquanto, os treinos seguem acontecendo por aqui na Academia de Futebol do Palmeiras. Quarta-feira, o Verdão encara o Fluminense fora de casa. Domingo, tem mais um compromisso no Allianz Parque diante do Grêmio. E aí, na quarta-feira seguinte, o primeiro jogo do mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Primeira partida acontecendo em Itaquera. Para falar sobre esse compromisso diante do Flu, o Palmeiras não terá Bruno Fux, zagueiro que levou o terceiro cartão amarelo, estará suspenso. Em compensação, Flaco Lopes, atacante, retorna de suspensão. Palmeiras, que é o melhor visitante desse campeonato brasileiro, com 5 vitórias em 6 jogos longe do Allianz Parque. Estamos retomando o caminho das vitórias, que é muito importante. A gente precisava muito, depois de voltar do Mundial, de virar essa chave, que a gente não conseguiu a vitória contra Mirassol em casa, mas bola que sigue, conseguimos revertir esse resultado para poder ganhar ontem e agora já esquecer esse resultado e pensar no próximo jogo e ir para Rio para buscar os 3 pontos. Fora das 4 linhas, o Palmeiras concretizou a venda do volante Richard Rios ao Benfica por 30 milhões de euros. O Verdão vai ficar com cerca de 70% desse valor, 135 milhões de reais. E de acordo com o jornal português O Jogo, o nome da vez no Palmeiras para substituir Richard Rios seria Otávio, meio-campista português, nasceu no Brasil e depois se naturalizou português, está no Al Nassr da Arábia Saudita agora, custaria também 30 milhões de euros. Otávio, que nasceu em João Pessoa, depois teve uma passagem muito boa pelo Porto, foi vendido para o Al Nassr, está por lá desde 2023. E enquanto o Palmeiras não contrata um novo jogador, Lucas Evangelista vai continuar tendo uma sequência no Verdão, ele que marcou o primeiro gol com a camisa do Palmeiras, justamente nesse domingo, na partida contra o Atlético Mineiro. Vamos começar então, Júlio, falando dessa notícia agora sim, Richard Rios, que todo mundo imaginava que ia para Roma, parecia o destino mais correto, mais preciso, fecha com o Benfica e agora vai defender a equipe portuguesa. E como bem destacado na matéria, a ideia de que Otávio pudesse ser um dos cotados, Otávio que já entrou na lista de descartáveis do Jorge Jesus, aliás não ele, né, mas parece que o Laporte também já estão na lista de jogadores que serão vendidos ou negociados pelo Al Nassr. Embora o Otávio seja um bom jogador, que não teve uma grande passagem, principalmente nessa segunda temporada no Nassr, não falo nem da questão de qualidade, mas da postura técnica dos dois em campo, da postura tática, melhor dizendo. Não me parece o Otávio um substituto ideal para o Richard Rios, e até o próprio Abel, meio que na coletiva, tentou colocar panos quentes, em outros momentos falou até que o Evangelista seria esse cara, que o Palmeiras já teria uma opção. Como é que você vê a saída do Richard Rios? Porque, querendo ou não, é uma peça importante do meio de campo que vai embora. E embora o otimismo do Abel seja em que tenha uma opção no elenco, eu não vejo dessa maneira. Não, o Lucas Evangelista é essa opção. Agora, claro que são jogadores diferentes. Sim. Né? O Lucas Evangelista, ainda que já tenha feito um bom jogo contra o Atlético, ele não é um cara que aconteceu ainda no Palmeiras, mas tudo bem, acabou de chegar também. Ele mostrou coisas bem interessantes no Red Bull Bragantino, por isso que foi contratado. Então, o substituto está lá. Se o substituto vai dar certo ou não vai dar certo, a gente vai ter que esperar o tempo. Também não é que o Richard Rios é o Estevão, né? Calma lá, sim. Jogador importante, talentoso.
cresceu muito, se desenvolveu no Palmeiras, virou um jogador de nível Europa, um jogador de 25 anos, não é nem muito normal. Um jogador de 25 anos, que já tenha passado por outros clubes e tal, a Europa abriu o olho para ele. Não é tão jovenzinho, não é tão menininho, né? Não vamos moldar o Richard Rios na Europa. Ele vai para lá porque mostrou qualidade no Mundial, chamou a atenção de alguns empresários. O Benfica costuma ser uma ponte para outros mercados, a Roma já não é tanto ponte, já é um destino meio final, então talvez essa ida para o Benfica tenha a ver com isso, vem para cá porque depois você vai para lá, né? Os empresários portugueses, Jorge Mendes, aquela coisa que leva lá para o Wolverhampton, leva para o Nottingham Forest, né? Os empresários conseguiram umas pontes, assim, Portugal e Inglaterra, que estão muito claras. Acho que a ida do Richard Rios para o Benfica passa um pouco por aí, ele não quis ir para o Zenit, não quis ir para a Rússia. O Lucas Evangelista é o substituto. O Otávio, para mim, é outro jogador. O Otávio com outra característica, outra ideia. Não dá nem para comparar os dois. Né? O Otávio, para mim, entraria numa discussão ali com o Veiga, com o Maurício. Né? Embora interessante, né? No Nasser ele não fez muito essa função, né? Ele fez mais uma função de volante, um pouco mais atrás. Né? Mas num time que não jogava atrás. Sim. Que nunca estava defendendo. Ele nunca tinha que ser o volante. Era um time bem mais ofensivo. Exato. Então jogavam geralmente um ponta, o Mané do outro lado, né? Claro, mudou do time do Luiz Castro para depois o time do Pioli, mas você tinha lá o Michael ainda. Não, o Michael estava no você tinha o Talisca, né? Isso. Tinha o Talisca, então muitas vezes jogava o Talisca de um lado, o Mané do outro, o Cristiano no meio, o Otávio por trás deles, com o Brozovic mais atrás, né? É verdade, aí o Otávio fazendo um pouquinho mais à frente, o Brozovic pouco mais atrás. Mas é um jogador ofensivo, essencialmente. Sim. Não é um jogador... Ele pode jogar como um 8 no lugar do que seria o Richard Rios? Pode, mas ele tem muito menos força física. Ele é um jogador muito mais... Se a gente considerar que um camisa 8, ele é um pouco 5, um pouco 10, o Richard Rios é mais 8 de verdade mesmo, mais para 5. Mais forte, mais alto. Mais combativo do que o combativo. O Otávio não. Otávio é um camisa 10. Otávio é um jogador para jogar na frente, pelas pontas, cai muito, reclama muito, o tempo inteiro. É brasileiro, né? Jogou pela seleção portuguesa, mas ele é brasileiro, é alagoano. Então tem todos os cacoetes de jogador brasileiro. E acho que... Eu acho difícil vir para o Palmeiras. Eu não sei qual é a... Você está trazendo a informação, lógico, eu não sabia, que o Jorge Jesus estava querendo mandar uns caras embora lá do Al Nassr. A informação que chega de lá são 12 estrangeiros, né? Otávio e Laporte estariam sendo descartados pelo treinador português. Agora, eu acho que o salário que o Otávio deve ganhar lá, porque ele chega na Arábia Saudita como um grande contratado. Sim. Né? Possivelmente tenha mais o perfil de empurrar ali para o Shabab, para dar aquela melhorada no campeonato, que é o que os sauditas estão tentando fazer, do que o Palmeiras assumir um salário como esse. O cara vai querer vir para cá ganhando metade do que ganha lá na Arábia Saudita? Não sei. Me parece ainda mais boato, mais coisa de empresário tateando o terreno do que uma possibilidade real. Agora, o que é real? O Richard Rios sai e o Lucas Evangelista está lá. E isso me parece que é a substituição automática ali no Palmeiras. Pô, também dou uma moral, não é também isso tudo. Não interessa. Pro nível do time do Corinthians e do futebol brasileiro, ele é bom. E os primeiros 6 meses, você pensar do Memphis, ele, além de salvar o Corinthians do rebaixamento, é fundamental na classificação a Libertadores e ganha o Campeonato Paulista batendo o rival. Sim. Quer dizer, o começo foi muito bom, né? A má fase é algo relativamente recente. Bom, onde a má fase dura pouco é no verde. Sociedade Esportiva Palmeiras, depois de muito tempo, hein? Não foi tão curta a má fase aí, tratando-se de jogos no Allianz Parque. Desde novembro que o Palmeiras não vencia. Ontem, Palmeiras 3, Hulk 2, capita. Quase 3 a 3. Quase 3. Trick de falta. Com relação ao jogo, o Palmeiras foi muito superior, né? O Palmeiras dominou a partida. O Palmeiras, enfim...
O Atlético não vive o seu melhor momento, a produção do Atlético é muito abaixo dos jogadores. Eu não consegui ver um jogo bom do Atlético esse ano. É isso, assim, chama atenção essa baixa produção do Atlético. Mas aí tem um jogador como o Hulk, né, que acaba, né, levando um jogo que teoricamente seria muito mais difícil para o Atlético ou mais tranquilo para o Esse teu Palmeiras. compatriota lateral esquerdo é bom, hein, Lucas? É bom. E não é titular no Uruguai, não é titular, não entendo, Bielsa. Esse vitória merecia do Palmeiras. Né? Palmeiras não vencia em casa Esse seria alguns jogos. titular da seleção brasileira mole. Regular, marca, cruza, fisicamente forte. E outra vez, né, Zinho, ó, o destino, né? O Pedro entra no final ali para fazer o gol da vitória no Fla-Flu. Lucas Evangelista só joga porque de manhã o Abel Ferreira foi avisado que o Richard 10 Rios... horas da manhã tocou o telefone. 10 horas da manhã, ó. Richard Rios vai pro Benfica. Vendido. Ele, vem cá todo mundo, vamos fazer um treininho aqui, vamos organizar. O Abel falou isso. Vou organizar aqui, Lucas, tu vai jogar, tá? E na bola parada, né? Sim. Que é o forte, né? Um escanteio. E justamente quando entra o Rômulo, né? O Cuca tem essa decisão, toma o cartão Aliás, amarelo. nada no Rômulo aí, né? Alguém Foi nada. Mas se fosse ao contrário, é um escândalo. Não, mas tô falando no escanteio, com certeza. no gol, ele tinha acabado de entrar. Sim. Se fosse ao contrário essa falta, o Abel estava reclamando-te mês que vem. É verdade. Isso é verdade. Ele teria sido expulso, porque ele é... Aí vai encher o saco todo mundo. Não fala do Abel não, adoro o Abel. Mas foi nada, não. Não, mas assim, é o futebol, é assim, sai o Richard Rios, que é um cara Caramba, muito regular, pra mim no Mundial de Clube foi o melhor do Palmeiras. O cara é experiente, né, o Lucas Evangelista, 30 anos, entra ali, cumpre, não é a mesma característica pra mim, né, mas é um cara bom jogador e é um cara experiente, é um líder, o Abel fala isso, e é premiado, né. O outro lado... Teve baixa intensidade na marcação, a disputa, né? O Cuca fala muito isso e aconteceu. O Palmeiras também subiu muito a rotação. Do que foi contra o Mirassol, foi uma outra atitude do time do Palmeiras. Os cara entraram mordendo, querendo, e aí é o que a gente tava falando. Se não entrar mordendo, querendo contra o Mirassol, você não ganha o jogo. Não ganha. Mesmo na sua casa. Mirassol empatou com o Palmeiras no Allianz Parque, venceu o São Paulo no Morumbi, derrotou Santos e Corinthians em Mirassol. Mas volta o Giai ali pela direita, que vinha jogando, né? Junto com o Gustavo Gomes, o Fux ali e o Piquerez. Fux bem no jogo, hein? E o Piquerez é um jogadoraço, né? Um cara muito consistente, né? Regular, consistente. Né? Vai ali. Eu gostei do Facundo Torres pelo lado direito. Pra mim, ele tá até criando mais ou participando mais ofensivamente quando jogar pelo lado esquerdo. Ele dá o passe pro gol do Maurício, né? Daria assistência. Ele faz algumas jogadas trazendo para dentro e batendo. Deu uma melhorada. O Maurício tá numa intensidade maior do que a do Veiga. Então, por isso, tá jogando. E o Tigrinho foi pra cima, correu, tá querendo. Ele pode... Tigrinho deu uma sorte danada, se a bola não bate na bunda do zagueiro. Ele erra, mas quando o cara tá querendo, tá buscando, tá se empenhando, tá se dedicando, você vê que o moleque não se entrega, vai, luta. Tecnicamente, ainda não encontrou o seu melhor futebol, mas eu acho que, assim, a torcida tá abraçando ele, né? Aplaudiu... tá entendendo que ele tá se entendendo. E o treinador tá dando moral pra ele. Tá dando muita moral pra ele. Eu acho que, assim, esse jogo... ele fez um bom jogo, né? Nada de absurdo. Um bom jogo. Somente essa entrega dele. Eu acho que isso, assim, ajuda, né? O cara já se sente com mais confiança. Pô, o torcedor tá comigo, o time ganhou. Agora vai pegar o Fluminense no Maraca, né? Na quarta-feira. O Lugano falou, não tem moleza, é só jogo duro, jogo difícil. O Corinthians pega o Cruzeiro quarta-feira. O Flamengo pega o Bragantino. O Flamengo e o Bragantino. Só tem jogão. O Cruzeiro que nesse... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que na última rodada venceu o Atlético Mineiro por 3-2 e agora tem um duelo contra o Fluminense nesta quarta-feira no Maracanã. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias aqui do Palmeiras, começando sobre o Otávio, né? Tá aí na matéria, Palmeiras mira volante português para repor saída de Richard Rios. Então o Otávio aí com a camisa do Al Nassr participando aí de uma partida.
trazer agora a matéria sobre o Rios. Com multidão, Richard Rios chega em Lisboa para assinar com o Benfica e adeus ao Palmeiras. Está aí o Richard Rios, que já embarcou lá para Portugal para assinar o contrato com o Benfica. Trazer mais uma matéria. Piquerez celebra a retomada do Palmeiras e mira vitória no Maracanã. Ganhar do Fluminense seria de suma importância aí para subir ainda mais na tabela. Essas foram as últimas notícias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.